Alô, Josefinas e Vascos, sejam bem-vindos novamente para mais um vídeo no nosso canal. Esperamos que estejam a gostar dos nossos vídeos até agora e não se esqueçam de deixar comentários com temas a sugerir para o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. O tema de hoje é uma dor de cabeça para muitas pessoas, principalmente depois daquelas jantaradas de família em que uma pessoa enche de pão até às orelhas. Pronto, é o refluxo gastroesofágico. Oh, Senhora Bílio, é pela sua saúde. Muita gente desvaloriza esta doença, mas é a doença mais comum no esófago e afeta muitas pessoas em Portugal e principalmente tira muita qualidade de vida. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já tivemos aquela sensação de azia, de ardor aqui no peito, principalmente depois daquelas jantaradas ou almoçaradas. Isso é normal. O que não é normal é que ocorra com tanta frequência e com tanta intensidade. É aqui que reside a definição desta doença. Ou seja, sintomas tão intensos e tão frequentes que afetem a nossa qualidade de vida. Mas afinal, o que é o refluxo gastroesofágico? Quando nós comemos ou bebemos, os alimentos atravessam o nosso corpo através daquilo a que nós chamamos de tubo digestivo. Vai pela boca, depois para a faringe, depois para o esófago, seguido pelo estômago, intestino delgado, que é este emaranhado de tubos que vai para aqui, e por fim, intestino grosso. Entre o esófago e o estômago há uma espécie de comporta que vai abrindo e fechando consoante a passagem dos alimentos. Esta comporta chama-se esfíncter esofágico inferior. Os alimentos seguem este sentido, ou seja, para baixo. O que acontece no refluxo gastroesofágico é que algum conteúdo que já está no estômago volta para trás, ou seja, vai para cima, para o esófago, e em alguns casos extremos chega mesmo à faringe e à boca. Na maioria das vezes, isto deve-se ao facto desta comporta não se fechar muito bem ou abrir demasiadas vezes quando nós não estamos a comer. Mas o problema disto é que o estômago tem ácido e o nosso esófago não está preparado para lidar com o ácido do estômago. Por isso, quando a comida volta para trás, já com o conteúdo do estômago, aquilo que vai acontecer vai dar origem àqueles sintomas que nós já vamos falar daqui a nada ou mesmo alterações da parede do esófago. Quando nós falamos em doentes com refluxo, nós podemos dividi-los em dois grandes subgrupos. Os doentes com síndromes esofágicas, ou seja, que sofrem de sinais e sintomas no esófago, e os doentes com síndromes extraesofágicas, ou seja, que sofrem de sinais e sintomas fora do esófago. Nas síndromes esofágicas, temos os sintomas mais comuns, como por exemplo a pirose, que é aquela sensação de ardor que sobe aqui pelo peito, acima, a regurgitação, que é quando nós sentimos os alimentos a voltarem à boca, e até a dor torácica. Mas atenção, esta dor que nós sentimos no peito, causada pelo refluxo gastroesofágico, pode muitas vezes confundir-se com a dor de infarto. Temos também outros sintomas muito comuns, como por exemplo a azia, que é aquele desconforto ácido, muitas vezes acompanhado por arrotos com sabor meio azedo. É estranho. Isto varia tudo imenso de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm imensos sintomas, mas não têm alterações da parede do esófago. Há pessoas que têm muitas alterações da parede do esófago, mas não têm sintomas nenhuns. Varia. E depois há ainda aqueles que, em vez de terem todos estes sintomas que nós acabámos de falar, têm sintomas que não têm absolutamente nada a ver com o esófago. Dor de garganta, tosse, desgaste dos dentes, que aumenta a probabilidade de cáries, uma sensação de temos aqui uma coisa presa na garganta e até aquela necessidade de estarmos sempre a limpar a garganta, aquele... essas coisas. E muito importante, rouquidão. Os sintomas de refluxo gastroesofágico variam dentro do próprio dia e de dia para dia. O refluxo não dá sintomas constantes. Se vocês tiverem sintomas constantes, então à partida não é refluxo, temos de pensar noutra causa. E há ainda certos sintomas que são sinais de alarme. Dificuldade em engolir, dor ao engolir, perda de peso sem motivo aparente, falta de apetite,
vômitos com sangue ou com aparência de borra de café e até fezes muito escuras com mau cheiro e que se colam à sanita. Que nojo! Ok, então temos uma pessoa com sintomas. O próximo passo é fazer aquilo que nós chamamos uma prova terapêutica. Mas o que é uma prova terapêutica? A prova terapêutica é basicamente um período de mais ou menos 2 meses em que nós tomamos uma medicação que reduz o ácido que o nosso estômago produz e assim percebemos se a maioria de sintomas de refluxo são aqueles que eu já disse ou não. Então e se os sintomas melhorarem? Se melhorarem, a probabilidade da pessoa ter a doença de refluxo é muito elevada. Então e se não melhorarem? Bem, se não melhorarem, temos de fazer outros exames. Mas tipo o quê? Há 4 exames que nós podemos fazer. A endoscopia, a pH-metria, a manometria e a impedância. Não me vou alongar muito sobre eles, mas fica aqui a lista. Então e o tratamento? Há várias componentes do tratamento. As primeiras coisas a serem abordadas são as alterações que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. Como por exemplo, fazer refeições mais pequenas e mais frequentes ao longo do dia. Encher muito a bandulha de uma vez aumenta o refluxo, malta. Esperar sempre mais ou menos 3 a 4 horas antes de nos irmos deitar depois de jantar, ou depois do almoço para quem dorme a sesta. Perder peso costuma ajudar nas pessoas que têm muito excesso de peso ou obesidade, porque quem tem muita gordura aqui na região da barriga costuma fazer assim mais pressão no estômago e é mais fácil a comida voltar para cima. Principalmente quando a comporta já funciona mal. Elevação da cabeceira da cama também costuma ajudar, principalmente para as pessoas que têm sintomas durante a noite. Há certos alimentos que também aumentam a probabilidade de refluxo. São eles: o café, o álcool, alimentos ácidos, muito gordurosos, chocolate e até chá. Para quem tem muitos sintomas, até o melhor é guardar a atividade física para mais tarde ou para mais cedo. Ou seja, evitem aqueles abdominais depois da refeição. Relativamente ao tratamento farmacológico, temos algumas opções de medicamentos para as pessoas que têm refluxo. Temos aqueles medicamentos que diminuem a produção de ácido do nosso estômago e nesta categoria caem os prazóis, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que são geralmente os primeiros a ser usados. Ou outros com os nomes mais estranhos, como a ranitidina e a cimetidina, coisas dessas. Estes já não são tão usados. E por último, existe ainda a terapêutica cirúrgica, mas essa está reservada a casos mesmo muito específicos, como por exemplo pessoas que não respondam aos medicamentos, ou seja, mantenham os sintomas apesar dos medicamentos, pessoas que precisem de fazer terapêutica durante muito tempo, ou mesmo pessoas que já tenham alterações na parede do esófago. A doença de refluxo pode ter complicações graves, principalmente a longo prazo, como por exemplo feridas na parede do esófago. Quando a parede do esófago começa a ficar muito estreitinha em certas zonas, pode até dar alterações pulmonares e até alterações da parede do esófago que são tão graves que podem dar cancro no futuro. E então é isto, malta, é o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar, clicar no sininho. E pela vossa saúde, não se esqueçam de ir ao médico de família se tiverem refluxo. Beijinhos!